E aí, galera, beleza? Acredito que alguns não estejam me vendo, pois eu estou agora gravando esse vídeo para vocês de um ponto nulo entre o tempo e o espaço. Então é possível que algumas pessoas que não estejam atingindo a frequência ideal não estejam conseguindo me ver agora no vídeo. Mas é evidente que eu estou brincando com vocês, né? Não estou gravando de um tempo nulo entre o tempo e o espaço, se bem que talvez fosse interessante fazer essa experiência qualquer dia desses. Bom, em primeiro lugar, vou desejar já logo de cara uma boa semana para todos e vim aqui fazer um complemento de um texto que eu coloquei há algum tempo no meu blog sobre código das frases ou código das palavras, que vem a ser o quê? Eu citei alguns exemplos, eu fui até relativamente breve, né, porque eu gosto de escrever alguns livros nos posts, né. Eu acho que eles deveriam começar a se dividir em capítulos, né? Capítulo 1, 2 e 3, e assim por diante. Mas eu vou já entrar no assunto a partir de uma frase que eu li no Face, uma amiga minha, falando a respeito de vamos deixar o passado e viver o futuro? É interessante a frase dela, pois ela usou um código de frase, né, um código de palavras, sem se dar conta. Por quê? Quando você coloca passado e o futuro da maneira que ela colocou, está correto. Se você analisar o ponto de vista que a mente humana ela não trabalha no agora, ela não consegue trabalhar o agora. O agora é muito subjetivo. O que está acontecendo agora? Meu corpo está se mexendo, minha boca está falando, eu estou emitindo um som que se transforma em comunicação, né, em frases, mas a minha mente ela não consegue associar exatamente esse princípio do agora. Ela está gravando coisas, mas ela não consegue processar o agora. Ela grava passado ou futuro, para que eu possa analisar de maneira consciente e, logicamente, conseguir fazer com que eu perceba as coisas, né? Ou que eu tenha o que nós chamamos de inteligência, que na verdade a maior parte das vezes nós estamos trabalhando com instinto. Bom, para não me alongar muito, que senão eu vou longe na história, tá? Já vou até avisar para as pessoas, se de repente alguém tiver interesse em continuar o assunto, tá? Só me mandar mensagem, posta alguma coisa aí que a gente continua esse assunto, que eu acredito que tenha algumas variáveis no meio dele que sejam interessantes. Bom, para ficar simples de entender. Como tem também um outro post meu que fala da origem dos pensamentos, imagine que nós somos um corpo de energia que se comunica com o universo e a partir daí essa energia se comunica com o nosso cérebro, que transforma primeiro em coisas visuais, em coisas que imaginamos ou sentimos, e aí transforma isso na comunicação, que é o nosso jeito de falar, desenhar, escrever, coisas assim. Então, como funciona? Geralmente, pessoas que consomem um conteúdo negativo costumam ter um código de comunicação, um código de frases negativo. No próprio texto eu cito alguns exemplos, né? Mas como aprender a perceber isso? Porque isso às vezes a pessoa faz, entre aspas, é inconsciente. Eu não gosto muito da palavra inconsciente. O ser humano ele usa muito a palavra inconsciente como se fosse uma coisa assim, a pessoa não percebeu o que, não tem noção do que está acontecendo e faz sem saber. Essa questão inconsciente, não percebi, no fundo, eu acredito que a pessoa sabe exatamente o que está acontecendo. O que acontece é que a pessoa as pessoas elas criam uma camada de segurança ali, uma casca, né, dentro das suas ações, é a famosa máscara. A pessoa não tem consciência do que ela está fazendo. Ela tem consciência. Ela sabe. Não é inconsciente, é consciente. Tanto é que se você for entrar na parte de análise de doenças psicossomáticas, você vai ver porque se ela desencadeou alguma coisa, porque há consciência. E esse é o meu princípio de entender as coisas. Voltando ao código.
Então, pessoas que consomem muito programa que sai sangue, muita coisa assim, geralmente tem uma tendência a colocar imposições nas suas vidas. Que é o quê? Primeira dica. Perceba, para se perceber se você está mais para positivo ou mais para negativo. Às vezes que você usa palavras como é um problema, é difícil, ah, será? Sabe aquela pessoa que é do contra? Sempre ela, que você coloca um desafio, ela já coloca uma imposição quase que intransponível. Então procure fazer o seguinte exercício. Quando o seu chefe, ou quando acontecer uma situação que você se colocar negativo, ao dizer a frase, procure se imaginar num cenário. Veja como se você tivesse tirado uma foto, pintado um quadro, um desenho, estivesse vendo um filme, alguma coisa assim. Tá? Monte um cenário, ou uma música, se você for uma pessoa mais, digamos assim, sonora, né? Uma música. Procure analisar o cenário relativo àquilo que aconteceu. Por exemplo, seu chefe chegou e te pediu para fazer uma determinada tarefa. Você falou, nossa, putz, isso é mó difícil de fazer. Esse jeito que você se colocou, volta um pouquinho, vai lá no passado então. Vamos fazer o que a minha amiga falou. Né? Vamos, em vez de abandonar o passado, vamos analisar o passado. O que aconteceu lá atrás? Ah, mas foi agora. Não foi. Olha só que interessante. Foi agora. Não tem como foi agora. Se você for perceber bem, dentro da questão linguística, não tem como ter sido agora, né? Porque o agora já foi. É bem estranho falar desse jeito, mas veja como é a nossa percepção, né? Nós achamos que foi agora, sendo que não foi. Foi alguns milésimos de segundo atrás. Então, analise. Veja o que cenário você pinta na sua cabeça quando você disse aquela frase, quando você pensou aquela frase de que seria difícil. O que acontece? Você imaginou o cenário. Se for um cenário, por exemplo, uma ponte, um muro, ou uma situação que você sabe que é negativa, tá? Um filme que você viu, uma música que você sabe que traz uma ideia negativa para você, para sua vida, significa que a sua parte, a parte mental que cria a imagem associando a frase, ou seja, isso é o código. O código está aí. A associação que você faz, o sentimento que você tem, a associação que você faz. Então imagine assim, quando eu falo porta, você não vê a palavra porta na sua frente, você vê a imagem de uma porta. Cada um vai ver uma porta de um jeito. Se você parar e fizer uma pesquisa, falar, quando eu digo porta, descreva exatamente o que você vê agora na sua mente. Alguns ainda vão dizer que vem a palavra porta. Outros, cada um vai dizer um tipo de porta diferente. Peça para a pessoa descrever essa porta, elas vão descrever portas diferentes. Ou desenhar, elas vão desenhar portas diferentes. Por quê? Porque cada um tem uma visão daquele código. Então, imagine assim, você é um estoquista, a pessoa falou, busque o sapato código tal. Entendeu? Lá no estoque, o sapato que representa aquele código é um sapato, de repente, marrom, número... Né, a pessoa deu o código e o número e tal. É um sapato marrom, de notebook. Tem gente que já imaginou um sapato vermelho, tá? Um salto, né, no caso de uma mulher. E aí o que acontece? Esse é o código. É a representação daquilo que significa o que você disse ou o que você pensou. Isso influencia diretamente no seu comportamento, na sua prosperidade. Quando eu falo prosperidade, sempre entendam o seguinte, eu estou falando de saúde, a parte espiritual e a parte material. Estou falando no sentido amplo da palavra. Isso afeta na sua prosperidade. Por quê? Quando você se habitua a criar códigos negativos, é o que você está pedindo para o universo, é o que você manda. É a sua comunicação com o universo que está fazendo isso. Então sempre, como eu falei, tem aquelas pessoas do contra, né? Que estão imaginando uma situação
já sempre, será, ou será que será, né? Ou mais é que mais é. Elas estão usando códigos negativos, porque elas absorvem conteúdos negativos. Observe uma pessoa de sucesso que é muito ocupada com aquilo que envolve ela, seja num esporte. Você não vê um surfista postando foto, tem que pegar onda hoje, não tá legal. O cara, assim, vai disputar uma competição, imagina, eu surfista, tá? Eu sou surfista, olha só a minha empolgação, ó. É... Entendeu? Não é assim, né? Assim já melhorou um pouco, né? Já um pouco mais de empolgação, né? E vai melhorando isso. Então, a pessoa ela tem que, ela naturalmente ela se empolga com aquilo que ela faz. Pessoas de sucesso são empolgadas com aquilo que eles fazem. Mesmo que ele tenha criado um método super rígido, né? O cara é um código ambulante, né? O cara é assim, né? Mas é uma pessoa que gosta, que se empolga com aquilo que ela faz. Quando você... Qual é o exercício principal? Você já imaginou o cenário, entendi. Eu pinto ali na minha cabeça, eu imagino um desenho, um filme, uma música, alguma coisa e vejo aquilo que significa para mim. E aí, o que eu faço com isso? Primeiro passo, você vai começar a se perceber. Qual é o número de cenários que você cria a partir daí? Quando você está escrevendo uma coisa, o que é aquela frase cria para você? Mas é só uma frase. Não é. Você está o tempo todo... Veja, a nossa forma de linguagem é junção de códigos para a comunicação. Isso eu sei, né? Você junta as palavras, forma uma ideia, uma frase, acabou. Não é isso. O que resulta na nossa comunicação nada mais é do que a comunicação da energia que foi lá no universo, né? Veio aqui no espaço, né? No espaço não muito longe dessa sala, né? E dessa sala foi para outro lugar. Tá aí alguém que estava exatamente na mesma frequência, acabou tendo essa mesma ideia e, né, resolveu colocá-la em prática antes. Então o que acontece? Ficou até interessante a câmera ficar meio... Porque se eu fico, quanto mais reto eu fico, ela vai ficando. É até bom ficar assim, porque assim vocês prestam atenção no que eu estou querendo dizer, né? Porque nem tudo que é aquilo que parece. Então o que acontece? A comunicação ela vai sendo traduzida de um ponto ao outro, como eu expliquei no início. Então aquelas questões. É um problema, é difícil. Não vai dar. Será que vai dar certo mesmo? Observe isso. Geralmente, quando você diz palavras assim, usa palavras assim para montar a frase, você está criando um código intransponível. Sua mente começa a achar que você não vai conseguir ou que é necessário um grande sofrimento para chegar no seu objetivo. É aquele conceito de que para eu ser bonzinho eu tenho que sofrer. Para eu ser digno de algo bom, de ser, trazendo até para a parte da religiosidade, ser alguém abençoado, eu tenho que sofrer. Que não é verdade. Então procure observar como você coloca essas frases, esses códigos, essas palavras, e qual é o seu sentimento, a sua sensação, qual é a sua visão sobre isso. A partir do momento que você conseguir sair fora da sua situação e se observar, porque você está analisando o passado, você consegue identificar o primeiro passo para se desprogramar. Não é reprogramação mental isso. Tá? Reprogramação mental é você colocar uma coisa nova, uma ideia nova, no lugar de outra que já está batendo lá faz tempo. A sua ideia do código das palavras, ela está batendo faz tempo? Sim, você criou um hábito por X anos. Tá? Sua idade, você desconta aí uns 5, 6 anos, ou a sua existência, né, se você acreditar em outras vidas, e quanto tempo faz que você está se repetindo naquele mesmo ciclo. Aí você começa a se desprogramar. Por quê? Você joga aquilo fora, deixa a mente vazia. Quando você começa a deixar a mente vazia, você começa a tentar, eu não disse se conectar de fato, mas a tentar um princípio de conexão com o agora. Por quê? Sua mente, ela, como eu falei, sempre passado e sempre futuro.
O que para nós é futuro, na verdade tem uma outra teoria que não é bem futuro, tá? Só que eu não vou abordar isso aqui, tá? O assunto aqui é código, código das frases. Outra coisa, procurar associar, por exemplo, a seguinte situação, ansiedade, né? Muitas pessoas vão querer fazer isso, nossa, mas não está acontecendo nada. Amiguinho, amiguinha, você ficou aí, sei lá, 20, 30, 15 anos. Se você tiver 15 anos, já é muito tempo praticando uma coisa. Tá? Já ficou alguns anos fazendo isso. Não vai ser em um dia, em 5 minutos. Tá? É questão de disciplina. Tá? De se observar e realmente executar. Qual o ponto? Um exemplo. A pessoa fez um pedido pela internet e na sexta e o produto chega na quarta. Aí ela entra no site na sexta, entra no sábado, no domingo, sempre olhando para ver se o produto já foi despachado ou não. E muitas vezes ocorre desse produto demorar para chegar, né? Atrasar. Porque a ansiedade da pessoa bloqueou isso. Né? Ela está tão no futuro, e olha só, ela praticamente perde aqueles momentos que ela entrou para ver se já está vindo o produto ou não, né? Ela perdeu. Sempre aqueles minutos, se ela perdeu minutos, perdeu horas, não importa, ela perdeu. Ficou gravado, ela vivenciou aquilo, mas ela não absorveu, ela não compreendeu. Então para quem é muito ansioso, essa vai direto para vocês, né? O código que vocês estão mandando para a vida de vocês, não é nem nas situações, para a vida de vocês, é de perder muitos anos. Então, é bem provável que vocês repitam muitos ciclos, muito. Porque a ansiedade ela faz com que você entre num ciclo quase que vicioso repetitivo. São comportamentos repetindo e situações se repetindo. Ah, na minha vida tudo nada dá certo, tudo trava. Sua ansiedade está travando isso. O código que você está usando para se comunicar é um código nocivo. Se você compreender que existe essa trava, você consegue treinar para se desvencilhar dela. Só que tem que ser um processo de compreensão. Não consciente. Consciente você já está. Você só precisa perceber e compreender que você pode usar isso ou não. Usar você já usa. Você pode falar assim, isso não está sendo produtivo para mim, não é próspero. Então não quero. Então observe, né? A questão, voltando lá atrás, a frase, né, passado e futuro, analisou o passado. Aqui a ansiedade que eu acabo de falar é o quê? Jogando o tempo todo no futuro. Não consegue trazer para mais próximo. Né? Como eu falei, se você falou que a mente não trabalha no agora, então, lógico, só que quanto mais próximo você juntar as duas linhas, melhor fica. Porque você tem um espaço curto para vivenciar as coisas. Aí você vai se aproximando mais do agora. Se alguém vier me perguntar, existe algum livro, esses livros de autoajuda, de prosperidade, essas coisas. O que eu acredito, até conheço alguns, tá? Se alguém quiser eu até posso indicar, só que não existe uma receita para o sucesso. Aquele cara fez, ficou rico, ponto. Porque tem algumas situações que dependem de você estar na mesma frequência, no mesmo momento e na mesma pegada, na mesma vibe do cara. Não adianta. E isso é raro acontecer. Como assim? Quer dizer que se eu ler livro assim para ficar próspero, para mudar a minha cabeça, eu não vou mudar? Se você estiver numa linha contrária, vai? Eu ia dizer contradizente. É praticamente isso, né? Contradizente mesmo. Porque você está lendo um livro para você se mudar e você não aceita apertar o seu calo, cutucar a sua ferida. Né? Eu acho que esses livros, a pessoa ela tem um resultado quando ela aceita cutucar a ferida dela mesma. E geralmente é o ponto que as pessoas param. Né? Então, qual é o objetivo? Né? Uma vez você percebendo que a sua forma de comunicação é uma junção a partir das palavras que formam
códigos que vão lhe trazer benefícios para prosperidade ou desafios, você começa a entender, desde a hora que você acorda, tudo que você passa, pensa, se comunica, fala com um, fala com o outro, o que você está mandando para você mesmo. É o tempo todo isso. Por exemplo, agora eu estou falando com vocês. Eu estou colocando justamente o objetivo de vocês prestarem atenção no seu polo positivo e no seu polo negativo. O que vocês estão... do que vocês estão se nutrindo quando vocês se comunicam com os outros. Vocês estão colocando frases, mas isso aqui, vocês são do contra ou você é positivo? Você está tendo o resultado que você quer ou não? Você percebe quando você gosta de falar com as pessoas o que realmente você está dizendo? De que jeito? Como eu falo no texto, né? Tem frases que a pessoa acha que está sendo muito, né, malandrinho, muito espertinho, dizendo certas frases, e é uma pessoa, eu tenho exemplos práticos disso, procuro observar antes. São, para quem leu o texto, né, percebeu as frases que eu usei de exemplo, eu vi exemplos práticos disso. Pessoas que acham que sabem fazer as coisas, mas não têm sucesso algum. As pessoas que usam as frases negativas, elas simplesmente elas não sabem nem o que elas estão fazendo. Isso fica claro quando você fica um ano do lado da pessoa e observando passo a passo, fazendo uma análise com calma, você percebe isso. E se você traz isso para a sua vida no dia a dia, você consegue inclusive determinar, olha, essa pessoa eu quero para minha equipe, essa eu não quero, eu sei que eu posso trabalhar nesse lugar, ou então é melhor eu abrir mão. Para encerrar, estou indo muito, né, passo a passo aqui, porque eu acho que é um assunto que exige certa objetividade. Crise. Tem um outro post, aliás, minto, não foi post, foi um... Aliás, foi. No Face eu coloquei bem rápido explicando a questão crise, como é código das palavras. E todo mundo diz que o Brasil está em crise. Crise é oportunidade. A palavra crise vem do grego crisis, com K. Ela significa... É um termo médico, era um termo médico usado antigamente, que ele ou vai ou racha. É isso que ele significa. Definição. Vai acontecer algo. Era quando o paciente era medicado, né, recebia o tratamento, ou ele ia para a cura, ou se curava, ou morria. Então a crise não é algo ruim, é algo neutro. Há a crise. Da crise se determina: vive, morre. Ou vive, morre. O que significa isso? As pessoas têm uma associação negativa, no entanto não é negativo. Tá? É uma definição, é algo positivo. É algo que vai fazer com que portas se abram. É na crise que se conseguem as melhores oportunidades. Então vou encerrando, deixando para vocês essa reflexão. Reflita sobre o que é a crise. Que imagem vem para você, né? Na sua cabeça, quando alguém fala crise, o que acontece? O que é determinante para você? Algo positivo, algo desafiador? É como eu falei, procura primeiro imaginar o que significa crise para você. Veja o cenário, ou a música. Pinte, desenhe, escreva. Depois, compreenda o significado que eu falei da palavra crise. Procure na internet, no dicionário, origem. Não é significado, tá? Não procure significado da palavra crise. Procure por origem da palavra crise. Vocês vão ver a definição. É essa origem, tá? Vamos prestar bem atenção nisso. O código das palavras está associado a duas coisas. Uma, na última instância, é o significado dela no dicionário. Antes disso vem a origem da palavra. E principalmente a associação que você faz dela. Tá? A ideia que você passa usando aquela frase ou aquela palavra. Quem quiser, faça esse exercício. Quem tiver alguma pergunta, estou livre a respostas, né? Estou pronto e preparado para lhes responder, se assim é que eu posso dizer. Um abraço a todos, paz e luz e até a próxima. Valeu!